Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito, muito, muito obrigado aos 726 inscritos no meu canal. Gente, está muito bom. E a proposta continua. Até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Obrigado às 71 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito, muito obrigado. Hoje são 14 de julho de 2025, né? É, Começo como sempre, eu mudei um pouco, né? Umas 2 ou 3 semanas. O roteiro não é um título só, mas diversos títulos, né? Mas eu chamo Brasil em Guerra, né? Porque começo com esse título. O editorial do jornal o Globo, do dia 12/7, cujo título é Deplorável celebrar tarifas para ganho político. Em sua linha fina, afirma, né? Direita brasileira que brande a bandeira do patriotismo tem o dever de repudiar a chantagem de Donald Trump. Né? Não tem dúvida. Acho que essa questão da tarifa de Donald Trump, independente de qualquer ideologia, ela tem que ser repudiada por todos os brasileiros. É o momento de rasgarmos as ideologias verde e amarelo, as ideologias, né, do vermelho, do PT, enfim, dos partidos de esquerda, e nós defendermos o Brasil. Né? Eu nunca vi na história desse país, né, falando de Calabar, né, dos traidores da pátria, desde 1822, quando o Brasil sempre tem nas suas histórias revoluções, crises, né, patriotas e não patriotas, uma situação tão grave como esta, né? A chantagem, né, que o filho de Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro estão fazendo, né? Ou vocês tirem deem anistia a meu pai, ou então as tarifas não vão cair. Isso é um absurdo, como eu falei, o Brasil está com a sua soberania sequestrada por uns políticos hipócritas de Jair Bolsonaro e sua família. Essa é a grande verdade. Eu quero fugir desse assunto porque, por mais que eu queira ser suave, eu não consigo, porque tem uma espécie de... é asqueroso nós acharmos e conhecermos um político brasileiro que foi presidente da República, sabe a responsabilidade que é o cargo e usar de uma chantagem tão baixa, tão medíocre como essa agora. Então, o presidente Lula age de certa forma correto, quando afirma que chamará todos os envolvidos para uma negociação, recorrerá aos organismos multilaterais, se é que ainda há alguma, porque o Vladimir Putin destruiu, né, os organismos multilaterais com culpa da França, Inglaterra, Estados Unidos, China, que vão para o Conselho de Segurança da ONU e vetam, né, toda a questão que seria punição, vamos dizer, de Estados Unidos, de Rússia, de Inglaterra, que são os poderes de veto. Então a ONU ela perdeu sua finalidade, da mesma forma a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Mas o Lula está certo e dizendo que vai recorrer a todos esses órgãos e em seguida, caso não seja bem sucedido, aí sim começaria a chamar a lei de reciprocidade. Da maneira como está o Donald Trump, se o Lula também começar a fazer taxação, né, ou certas, por exemplo, da questão do domínio da quebra de patente, que eu não concordo, acho que é uma medida muito agressiva, né, eu não concordo com essa quebra de patente, a não ser numa emergência, né, mas não é um caso. Então, acho que nós temos que encontrar saídas, mas não desta maneira, né? O que menos desejamos é que esta agressão permaneça por muito tempo, porque ela, sem dúvida, né, nós agora conhecemos, né, a importância dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Nós temos mais ou menos uma venda de 3 bilhões de dólares e uma compra de 4,5 bilhões de dólares. Então não é um comércio tão grande, tão gigantesco. Eu acho que falta ao governo brasileiro
faltou ao Lula, né? O Lula fez uma ruptura, uma opção de governar de forma ideológica, não governou com a diplomacia, como sempre o Brasil se pautou, né, na sua história, de ter uma diplomacia, vamos dizer assim, neutra, né? Sempre buscando os órgãos multilaterais para encontrar respostas, para encontrar soluções. Mas o Lula fez a opção pelo chamado Sul Global, ou Terceiro Mundo, como assim, antigamente a gente conhecia, né? E se aliou à Rússia, se aliou à China. Essa questão dos BRICS, que a gente não sabe qual... Eu acho que os BRICS não têm essa importância, mas essa questão da moeda, uma moeda entre países, né? Então, acho que o governo Lula pecou em não fazer um intercâmbio mais efetivo, diplomaticamente, com o governo do Donald Trump. Assim como fez o Milei na Argentina, né? O Milei da Argentina está aliado ao Donald Trump, então ele está garantido. Acho que não estou aqui criticando o Lula, mas faltou de Lula essa situação, né? Ego de Lula e de Bolsonaro dificulta o surgimento de novas lideranças políticas. Nós estamos vivendo um período de falta de lideranças, né? Nós não temos políticos como nós tivemos na mesma geração, né? Franco Montoro, Tancredo Neves, Miguel Arraes, Marco Maciel, José Sarney, o próprio Lula surge, Ciro Gomes surge nessa época, né? Apesar de Ciro ser bem mais novo, Ulisses Guimarães, né? Lá do Pará, o ex-governador, que esqueço o nome dele, foi ministro da Educação do governo da ditadura, Jarbas Passarinho, Jorge Bornhaus, Pedro Simon, no Rio Grande do Sul. São políticos, Antônio Carlos Magalhães, Valdir Pires, né, Teotônio Vilela, né, João Agripino, Rui Carneiro, em tantos, né, a família Maia no Rio Grande do Norte, que eram políticos que realmente davam uma noção, né, quando no golpe de 85, quando nós rompemos a ditadura militar, foi o quê? Foi essas lideranças políticas que romperam as divergências. E qual é o objetivo? Uma nova constituinte, né, para elaborar a Constituição de 1988 e acabarmos com a ditadura militar. As divergências, né, se uniu Luiz Carlos Prestes, Lula, Miguel Arraes, Marco Maciel, Roberto Campos, Antônio Carlos Magalhães, enfim, se unirem em um projeto. Hoje, por essa vaidade de Lula e de Bolsonaro, não surgem novas lideranças, porque nós não temos, né? Quais os candidatos que possam dizer assim, quem substitui o Lula? Não tem na esquerda. Quem substitui o Bolsonaro de direita nós não temos. Ah, mas temos Zema. Zema, pelo amor de Deus, é medíocre, é ridículo falar de uma pessoa como Zema. Zema era para ser esquecido porque Zema, esse Cleitinho, esse Nicolas Ferreira são as vergonhas mineiras, né? Minas Gerais, de tanta história, de tanta tradição, né? Hoje ter políticos medíocres se chamando a atenção como Zema, Nicolas Ferreira e esse tal de Cleitinho. Isso é um absurdo, Minas Gerais, como disse o Tancredo Neves no discurso, Minas, teu outro nome é liberdade. Né? Um discurso, essa história linda de Minas Gerais. E com o próprio São Paulo hoje, nós estamos ridículos, né? Tantas lideranças políticas de São Paulo com um medíocre, um puxa-saco, um vassalo, como é o governador atual, né? O Tarcísio de Freitas. É ridículo a qualidade política. Rio de Janeiro, né? De Carlos Lacerda, de Amaral Peixoto, de Freitas, esqueci agora... de Freitas, né, que foi governador, né, Sandra Cavalcante, sei lá, de Roberto Magalhães, de tanta gente, né, de tanta gente boa, o Marcelo Alencar, né, e hoje nós temos político que provavelmente faz parte da gangue, né, políticos insignificantes no Rio de Janeiro. Acabou a história, né? Vamos para Pernambuco. Quem são as lideranças de Pernambuco? Não dá, com todo o respeito que eu tenho pela governadora, não é uma expressão, ela vai ser uma expressão política apagada. A esperança é que o João Campos, bisneto de Arraes, né? Acho que é bisneto, não, bisneto de Arraes, consiga se projetar a nível nacional. Ah, mas é de esquerda, não importa, eu quero a liderança política que nós não temos. E essa é a ganância pelo poder, né? A ganância, né? Você vê Jair Bolsonaro com 70 anos ainda quer ser presidente da República, que não vai ser, obviamente, porque ele está cassado, mas ele insiste, né? Ele não quer abrir mão, né, de um candidato, né? Ele não confia no Tarcísio de Freitas, segundo informações, mas ele insiste em ser o filho dele, a mulher dele, o neto dele, o cachorro dele.
Quer dizer, é um egoísmo, e isso dificulta demais nosso país, né? Atrasa o nosso país, lamentavelmente. Ai, ai. Nova direita. A direita brasileira, que se intitula moderna e democrática, se quiser construir uma legítima oposição ao governo Lula, precisa de romper definitivamente com Jair Bolsonaro e tudo que ele representa de atraso no Brasil. Isso é o editorial do jornal Estadão, também do dia 13. E, de fato, é uma grande verdade. Bolsonaro é uma pessoa retrógrada, ultrapassada, né? Porque você vê, é uma pessoa da mediocridade de Jair Bolsonaro, né? Se colocar como ontem ele publicou, né? Olha, a solução do Brasil ou anistia ou nada. Sabe, é um gangster, né? Vamos dizer assim, um ladrão da consciência brasileira, um ladrão da democracia no Brasil. O que o Bolsonaro quer? Ele quer romper com a democracia, quer prevalecer ele não quer ser preso. Ele não está defendendo aquelas pessoas que são seus seguidores, está defendendo apenas ele. Esse é o mal do Brasil, né? Hoje, 14 de julho. 14 de julho é uma data muito importante. 14 de julho de 1789, que a gente chama da Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, né? Onde representava o poder arbitrário do rei, né? O rei mandava, era absolutista, a França em crise, o povo sofrendo, passando necessidade. E o absolutismo, né, ele queria resolver a crise financeira da França, mas não queria pagar imposto. O clero, que era composto da igreja, e a toda aquela mordomia, né, toda a elite francesa não queriam pagar imposto, nem fazer esse sacrifício. O povo que tinha que pagar. E de repente o povo se revoltou, foi à rua e fez uma revolução chamada Noite, né, que apagou, né? O povo foi à rua e mudou a história, essa questão hoje que nós temos de governo, de três poderes, legalidade jurídica, né? Acabando com esse privilégio. Porque a Revolução Francesa, ela tira da monarquia, que mandava absolutamente em tudo, mas não queria sacrifício, queria numa boa manter os seus poderes e o povo que pagasse a conta, trabalhando horas e horas sem descanso, sem direito, sem nada, os mineiros lá acabam morrendo, as pessoas vivendo só 40 anos de suas vidas, sendo explorado por uma elite, né, que não queria pagar imposto, inclusive a igreja, né? A igreja também não pagava. Então, hoje a gente, 136 anos, se eu não estou equivocado, né, nós comemoramos, né, dessa revolução, que ela muda a história do mundo, né? A partir de 1789, né, ele gerava a insatisfação, né? Porque era uma insatisfação, né? Eles queriam uma igualdade jurídica, que não existia. O rei tinha de tudo, o rei não era criminoso, o rei não cometia, e o povo pagava a conta. Liberdade política e econômica, havia o desejo de instituir monarquia constitucional, ou seja, uma lei que definisse qual era o papel do rei, qual era o papel da monarquia. Eles não eram contra a monarquia, mas eles queriam que o rei tivesse direitos e obrigações também, né? Cumprisse uma lei, que ele não cumpria, era a vontade do rei. Essa é a vontade de Bolsonaro, ser presidente da República sem respeitar a Constituição. Foi o discurso de Bolsonaro durante todos os 4 anos. Isso é consequência ainda da falta de conhecimento da liberdade da Revolução Francesa. Se Bolsonaro tivesse lido ou pegado na inteligência artificial um controle, né, o que é a Revolução Francesa, ele tinha isso, né? Eles queriam uma razão, né, dos direitos humanos, né, que nós lutamos tanto, foi nascido nessa revolução, né, os direitos humanos, né, que a gente tem que viver, né, o respeito aos direitos humanos, né, a liberdade de imprensa, a liberdade, a não censura, né, como nós temos, graças a Deus, no Brasil. Às vezes o Supremo Tribunal faz um pouco, exagera. Não estou dizendo que o Brasil é perfeito, não, gente, não existe. O Supremo Tribunal comete erros, mas o Supremo Tribunal segura um pouco dessa democracia, né? Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro tinha dado um golpe de Estado, não tenha dúvida disso. A ruptura, nossa democracia está ameaçada. Nós não estamos tranquilos ainda. O Brasil não está assim, nós abortamos
o golpe de Estado de Jair Bolsonaro, mas nós não estamos fora. Essa gangue que está o filho de Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, ainda tenta, com o Tarcísio de Freitas em São Paulo, eles ainda vão tentar durante muito tempo, né, a ruptura institucional. Porque veja bem, se Tarcísio de Freitas ou quem quer que seja da direita ganhar a eleição ano que vem, aí o que vai acontecer? Eles vão dar o indulto a Jair Bolsonaro. Como esse indulto é inconstitucional, o Supremo vai dizer não, alguém vai recorrer. O pessoal da vida vai recorrer ao Supremo, o Supremo tem que dizer este indulto é inconstitucional. E o filho de Bolsonaro já disse, a gente usa a força. Como o filho de Jair Bolsonaro disse, fez uma entrevista, se eu não me engano foi a CNN, disse que no Brasil o Donald Trump jogaria uma bomba como jogou nos Estados Unidos em 45 no Japão. Então isso porque nós estamos ainda com essa mentalidade de golpe, né? Então a Revolução Francesa, não podemos deixar de lembrar que foi uma revolução pela liberdade, pela determinação de governo submetido a um documento, esse documento elaborado pelo povo, que é o poder constituinte, que é uma constituição que traz democracia para o povo. Então a Revolução Francesa, hoje, 14 de julho de 1789, que foi a queda da Bastilha, e ela vem com esse conceito. Hoje nós temos previdência social, se nós temos hoje liberdade de expressão, se nós temos hoje direitos humanos, foi através da Revolução Francesa. Então é muito importante que a gente mantenha, vamos dizer assim, os ideais dessa revolução para que o Brasil não saia do eixo, para que o Brasil continue democrático. Apesar de eu entender que a democracia no Brasil corre risco, né? Nós estamos correndo risco. A democracia brasileira não está consolidada. Essa é uma grande realidade. Uma coisa que me preocupa, morte por solidão, né? A cada uma hora, 100 pessoas morrem no mundo tendo como causa a solidão. Estadão, edição eletrônica de 14 de setembro de 2025. A cada uma hora, 100 pessoas morrem de causas ligadas à solidão, afirma a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo a OMS, entre 2014 e 2019, 871 mil pessoas faleceram por causa de doenças ligadas à solidão, à vida solitária. Isso é muito triste, né? Eu já tinha lido algumas coisas. Na Inglaterra tem até um ministério para cuidar dessa situação na Inglaterra, no Reino Unido, né? Sobre as pessoas, principalmente as pessoas idosas. Não, eu já estou com medo. Mas acontece que a solidão não é um fenômeno da pessoa idosa, né? Da pessoa com mais anos, né? Da pessoa que tem uma vida, vamos dizer assim, depois dos 60, né? Que no Brasil, depois de 60 anos, você é considerado uma pessoa idosa, está no artigo, no Estatuto do Idoso, né? A juventude também, né? Ainda ontem eu ouvia um comentário, um blog, né? Um vídeo na internet de um psicólogo de São Paulo, acho que é Marcos Lacerda o nome dele, e ele chamando a atenção, né, das crianças que assumem o compromisso de criar os pais, né? Nós estamos hoje numa situação que os pais eles estão tentando fazer os filhos uns heróis, né? Pessoas perfeitas, pessoas sem erros, pessoas bem-sucedidas, pessoas com capital, mas não ensinam as pessoas serem humanas, né? Essa é o grande diferencial. Tem revistas de quanto custa criar um filho, $70 mil, $200 mil, $300 mil, $1 milhão, né? Como se colocar um filho no mundo era só prová-lo que ele foi bem sucedido, que o pai deixou uma herança. Mas esqueceram o básico, que é a conexão. Vamos dizer assim, a palavra... hoje a falta de conexão, como diz o texto aqui, o contato social é uma séria ameaça à saúde dos humanos, né? Como é que nós vamos viver humanamente se nós estamos criando os nossos filhos isolados para que eles não tenham contato com o pobre, né? Eu moro num condomínio fechado, eu fecho, muro, um condomínio, como tem aqui em Santa Cruz, isso também acontece nas grandes cidades.
Eu queria que ela tenha ali tudo naquele condomínio. Tem supermercado, tem shopping center, tem motel, tem tudo ali, né? Aí a criança não vive com aquele que está acatador de lixo, né? Acatando o lixo da que o condomínio joga na rua, né? Essa sociedade, quando ela sai à rua, ela se perdeu, ela não sabe ter contato com o ser humano, porque o ser humano é o espírito, é a essência, é a alma. Não é o quanto eu tenho, o quanto eu disponho na minha conta bancária. Isso gera uma solidão, porque as pessoas vão criar por causa de quê? Né? As pessoas estão se conectando numa masmorra, numa espécie de condomínios fechados, edifícios fechados, e não tem contato com a massa, não tem contato com outras pessoas. As escolas estão cada vez mais individualistas. A escola, o jardim de infância, né, a formação acadêmica, ela é essencial para a formação social do homem. Mas nós vamos para a faculdade, pelo menos minha faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, eu achei assim insuportável. Não estou criticando a minha turma, nós fizemos uma amizade enorme. Eu tenho grandes amigos como Marcelo, não vou nem falar para não esquecer, né? Mas a gente entrava na sala, tinha 2 alunos que eles ficaram 4 anos, eles nunca deram boa noite ao resto. Eles entravam, eles eram colegas. Eles entravam, se sentavam no fundão e ficaram 4 anos, eles nunca nunca se aproximaram. Isso é antissocial. É uma doença social. A culpa é deles? Não, a culpa é da sociedade. A gente tinha uma faculdade, um prédio, um prédio específico, até tombado, acho que não pode ser destruído, modificado, porque é um prédio histórico, né, esse prédio da faculdade que eu estudei, né, da Mackenzie, da antiga Moraes Júnior, no Rio de Janeiro, é um prédio icônico, né, do Rio de Janeiro, lá no Saara. E então por quê? Porque ele é formado para que as pessoas não se aproximem. É um corredor e sala. Você entra entra no corredor, vai para a sala e da sala pega o corredor, o elevador vai para a sua casa, né? Então mas a escola, eu me lembro que no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, mais ou menos uns 3.000 alunos, eu acredito, eu estou chutando, não sei quanto, mas era uma grande norma, a gente ia para o pátio, lá para o campo de futebol, a gente tinha uma integração, né? Nos corredores a gente conversava, mas as pessoas pararam de se comunicar. E isso forma, até hoje eu tenho amigos do Colégio Santo Inácio no Rio de Janeiro, do curso noturno, tá, gente? Deixar bem frisar. Claro que eu não tinha condições de estudar no colégio diurno, porque o preço é muito alto. É um colégio de elite no Rio de Janeiro, mas ele prestar um serviço a alunos nordestinos que queriam estudar como eu. Que eu fui estudar lá eu era porteiro, faxineiro e eu precisava de melhorar e eles me deram essa formação acadêmica, intelectual. Eu agradeço muito a minha professora Severina Borges da Costa, de Barra de São Miguel, do sítio Barrocas, Barra de São Miguel, que me alfabetizou, mas também a tia Silva, como a gente conhecia e a gente tem saudade dela, né? Mas foi as professoras e os professores do Colégio Santo Inácio no Rio de Janeiro que me deram essa formação intelectual. E me deram essa visão social. Porque as pessoas hoje, essa solidão está matando, e é um assunto sério demais, né? Porque as pessoas hoje, elas não vivem, nós não temos mais tempo para nada, né? Nós não temos mais tempo, nós não convivemos mais. Você vê, eu trabalho num hospital espiritual, quando termina, lá a gente tem que estar em silêncio para não atrapalhar o andamento dos trabalhos. Quando termina, é cada um correndo. Eu mesmo sou o primeiro que eu saio lá desesperado, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ler, eu tenho que lavar roupa, Tá entendendo? Então, as pessoas perderam noção de se sociabilizar. Então, essa questão da solidão é uma questão muito preocupante, né? Mas não é só idoso, né? O grande gargalo, né, desse sistema, eu acho que é mais grave, é a solidão da juventude, do adolescente, da criança. Porque ele está doente, ele está gritando, né? O espírito grita e a gente não está ouvindo o que a criança quer nos dizer. Cabe aí aos psicólogos, aos psicanalistas, aos psiquiatras verificarem se eu estou correto.
Mas a solidão não é só de idoso, né? A gente está associando ao idoso. Não, a solidão da criança, a solidão da juventude, da adolescência também é tão prejudicial quanto. Então, é um problema social que a humanidade precisa de entender, precisa de trabalhar. Vamos lá, agora uma boa ideia. Eu estou implantando uma nova ideia, eu creio que vai ser um sucesso. É o seguinte, como eu deixo sempre o meu telefone e meu e-mail, né? No final do meu vídeo, quando eu vou fazer lá, eu deixo. E a proposta é o seguinte, eu sei que tem gente que tem vontade de fazer uma denúncia, por exemplo, a prefeitura não recolhe um lixo de uma obra que, não sei se era direito do morador, obrigação do morador que fez a obra e tirar o entulho, até entendo, mas a prefeitura é omissa quando ela não tira, retira ou aplica uma multa, ou então se ela não é obrigação dela de retirar o lixo produzido nas residências, que eu acho que não, a culpa é a obrigação é do morador, que ela puna, que ela multe o morador. Aí se esse lixo está te prejudicando, você vai mandar um vídeo para mim, vai se identificar e eu vou alertar a prefeitura do município que for. Né? Por exemplo, você está com uma pessoa que aqui ocorre muito, a pessoa que precisa de fazer uma cirurgia, mas a prefeitura se recusa a pagar, a atender aquela pessoa, eu denuncio aqui. Agora, eu quero que você se identifique, que você... eu não vou agredir ninguém, tá? Eu vou fazer a denúncia, vou avisar, olha, prefeito de cidade X, tem um entulho na rua tal, em frente ao número tal, e por que o senhor não toma providência? Aí o prefeito tem que mandar uma caçamba lá, retirar aquele entulho, ou então aplicar uma multa ao morador. Né? Ou então, o hospital que não quer fazer uma cirurgia numa paciente que está precisando, mas a operação custa 50 mil, a pessoa é pobre, não tem. O hospital, a prefeitura tem a obrigação de pagar essa cirurgia. Tá? Aí eu vou fazer esse tipo de denúncia. E aí, no decorrer, dependendo da situação, eu vou aprimorando, viu? Mas fica aí lançado mais esse desafio. Ok, gente? Muito obrigado, uma boa segunda-feira, uma ótima semana e até quarta-feira. Eu espero, qualquer coisa, vocês mandem o telefone, o WhatsApp, né, esse número, 81 995 780007 e eu vou me encarregar de fazer. Não é denúncia, né, mas até abro um parênteses aqui para homenagear um chamado Ivan Bulhões. Ele criou um personagem chamado Zé da Bronca. Eu não quero ser o Zé da Bronca, que é um direito de Ivan Bulhões, saudoso Ivan Bulhões, mas eu quero ser a sua voz, né? Que você que não quer, tem vergonha, não quer gravar um vídeo, pode passar para mim que eu faço isso para você. Ok? Muito obrigado e até quarta.